Olá, eu sou Clarice Pimentel, médica infectologista, e hoje a gente vai continuar a capacitação de dengue de manejo clínico voltado para as unidades de pronto atendimento da Fundação Saúde da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro. Essa apresentação de hoje vai ser baseada no Manual do Ministério da Saúde, 6ª edição, que foi lançado agora em 2024. E aqui tem um link para quem quiser pegar ele em PDF. Nessa apresentação a gente também vai mostrar o cartãozinho de acompanhamento do paciente com suspeita de dengue, que é um instrumento muito importante para a continuidade do atendimento desses pacientes. Então, esses cartões já estão disponíveis em todas as unidades e ele vem para justamente poder colocar os dados do paciente, os dados dos exames e dos sinais vitais, para que esse paciente seja reavaliado dia após dia durante todo o seu quadro de dengue continuamente. Os objetivos hoje, então, capacitar para identificar os casos suspeitos, classificar adequadamente os pacientes, identificar e manejar imediatamente os casos graves, que são os grupos D e C, identificar e tratar outros diagnósticos e vincular adequadamente os pacientes de A e B. A gente pensa nessa classificação justamente porque ela já orienta o cuidado. Uma vez que a gente classificou o paciente, o cuidado está atrelado a cada grupo. Então a gente vai ver que a maior parte dos pacientes vão ser classificados como grupo A, mas isso não quer dizer que ele não precise de nenhum cuidado. As orientações vão ser muito importantes para ele voltar caso tenha algum critério de gravidade. E a minoria vai ser o grupo grave, mas esse grupo precisa de um tratamento imediato. Então a gente tem que saber identificar e começar a manejar o mais rápido possível. Então aqui nós temos o fluxo de atendimento na classificação de risco para os pacientes com suspeita de dengue. Uma vez que a gente tem um paciente com suspeita de dengue na unidade, a gente vai primeiro procurar sinais de alarme e gravidade, e se eles estiverem presentes, eles vão ser classificados como grupo C e grupo D. Essa classificação imediatamente vai colocar os riscos laranja para o grupo C e vermelho para o grupo D. Então o grupo D vai ser atendido imediatamente e o grupo C vai ser atendido o mais rápido possível, idealmente até 10 minutos. Caso o paciente não tenha nenhum sinal de alarme ou de gravidade, ele então vai ser colocado no grupo A e B, de acordo com a presença ou não de condições especiais, e vai ser classificado como verde e amarelo, respectivamente. E esses pacientes vão colher o hemograma e depois vão seguir o fluxo para o atendimento médico. E como a gente vai classificar? A gente vai discutir cada um dos grupos, mas de uma forma mais prática. Primeiro, a gente vai procurar se esse paciente tem algum sinal de gravidade, se ele tem sinais de choque. Se a resposta for sim, esse paciente já está imediatamente no grupo D. Se ele não tiver sinais de gravidade, devemos buscar sinais de alarme. Se a resposta for sim, ele tem sinais de alarme, ele vai ser imediatamente colocado no grupo C. Caso ele não tenha nem sinal de gravidade nem sinal de alarme, teremos então que buscar condições especiais, risco social ou comorbidades. Se a resposta for sim, botaremos esse paciente no grupo B. Se nenhuma das situações acima for positiva, vamos classificar como grupo A. Então, dessa forma, é uma forma prática da gente começar a avaliar esse paciente para uma identificação mais rápida. E aqui tem um esquema por cores, de acordo com o grupo do dengue, para qual classificação de grupo de risco da unidade. Então, como a gente já falou, o grupo A é uma classificação verde, atendimento conforme o horário de chegada. Grupo B, amarelo, prioridade não urgente. Grupo C, laranja, urgência, atendimento mais rápido possível, idealmente em 10 minutos. E o grupo D, o paciente tem uma emergência, ele deve ter atendimento imediato. Essa classificação ela pode mudar se o paciente tiver algum outro critério clínico associado. E como a gente define que esse é um caso suspeito de dengue? Então, inicialmente, a gente vai verificar se esses pacientes têm critérios clínicos para o dengue. Se ele tem uma história de febre por 2 a 7 dias e 2 ou mais sintomas. Esses sintomas podem ser náusea, vômito, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbital e petequias. Então, normalmente é assim que a gente vai classificar o paciente suspeito de dengue, a partir da febre mais 2 sintomas clínicos. E lembrar que a gente deve também avaliar o tempo de evolução dos sintomas, se esse paciente tem uso de medicamentos, se tem doenças pré-existentes, para ajudar a gente a avaliar ele de uma forma mais completa. Todo caso suspeito de dengue deve ser notificado.
Ao exame físico, a gente vai buscar também o exantema. Nem todos os pacientes com dengue têm exantema, mas quando está presente, é importante a gente avaliar porque ajuda a fazer o diagnóstico. Esse exantema normalmente é um raste macular ou maculopapular que pode estar acompanhado ou não de prurido. Ele vai acometer face, tronco, membros e pode acometer também palmas e plantas. Não tem nenhum critério de gravidade. Ele pode estar presente desde o início, mas normalmente ele vai aparecer na fase que a febre vai passando, então na época da defervescência da febre. Outras manifestações importantes são as manifestações hemorrágicas, que podem estar presentes mesmo nos casos não graves. Então é possível a gente verificar sinais de hemorragia leve, pode ser em mucosa, em pele, ou nos casos graves a gente vai ver hemorragia grave, como por exemplo esse paciente que tem uma hemorragia respiratória. A prova do laço, ela é comumente indicada, mas cada vez mais a gente sabe que ela não ajuda no diagnóstico de casos graves. Então, como nós temos disponíveis outros exames, a gente considera que não vale a pena fazer a prova do laço para os pacientes e devemos usar outros critérios clínicos e o hemograma, porque ela pode ter uma baixa predição de critérios de gravidade e atrapalhar o nosso manejo. Agora a gente vai falar um pouquinho do dengue grave, que na verdade acontece quando a gente tem um aumento da permeabilidade capilar. Esse é o mecanismo principal que leva à gravidade da infecção. Ele vai ocorrer então extravasamento de plasma, que vai levar ao choque hipovolêmico. Também podemos ver sangramentos, lesão de órgão-alvo, como fígado, coração e cérebro, mas isso é muito menos comum. O mais comum que a gente vai ver é o extravasamento plasmático com o choque. Então, a gente pode verificar através de derrames cavitários a presença de derrame pleural, ascite, derrame pericárdico, a presença de edema subcutâneo. Então, é comum a gente ver essas alterações, que é uma demonstração clínica de que está havendo perda de líquido vascular. E a gente também pode ver outras alterações, como, por exemplo, o espessamento da vesícula biliar, espessamento de bexiga também, mostrando que isso é como se fosse um marcador de que isso está acontecendo. Normalmente, esses derrames eles não precisam de um manejo específico. Eles vão melhorar de acordo com que o quadro vai de recuperação. Em qual fase o paciente se encontra? Isso é uma resposta importante quando a gente está diante de uma suspeita de dengue, porque a dengue é uma doença dinâmica e normalmente a gente tem um período febril. Normalmente, após o período febril, a gente tem um período crítico, que é o período que a gente fica mais preocupado com o risco de desenvolver a forma grave, e o período de recuperação. Então, esse esquema que vem do Ministério da Saúde, do manual, mostra que inicialmente a gente tem uma febre alta, início súbito, então o paciente sabe dizer o dia que começou. Ele fala, na segunda-feira eu comecei a ter febre. Ele lembra quando começou. E aí, depois de cerca de 3 dias, 4 dias, essa febre vai começar a diminuir e a gente verifica esse período de maior risco para o choque. Então, essa segunda fase, que está aqui em rosa, seria a fase crítica do dengue. É o momento que a gente pode ver esse fenômeno de perda da função endotelial e extravasamento plasmático. E depois o paciente, então, recupera. Então, aqui mostrando que no primeiro momento a gente pode ter a desidratação, na fase crítica o choque ou sangramento e acometimento de órgãos, e na fase de recuperação, o paciente que está fazendo hidratação venosa pode sofrer a reabsorção com sobrecarga de fluidos. Então é muito importante a gente ficar atento também a esse período de recuperação. Como é que o laboratório se comporta? A gente vai verificar o hematócrito que pode ter a hemoconcentração no período crítico e depois ele vai normalizar, e as plaquetas que sofrem uma queda durante também esse período crítico, uma queda que pode ser importante. A viremia, ela vai ser maior no período inicial, então verificamos a fase mais virêmica, onde a gente tem uma quantidade maior de vírus circulando nos primeiros 2 a 3 dias, até 5 dias de doença. E a sorologia? A gente vê o IgM vai ficar positivo normalmente a partir do 5º dia e o GG mais tardiamente. Por esse motivo, a gente faz normalmente o IgM
a partir do 5º dia, e a gente colhe a primeira amostra de GG e repete após 14 dias para detectar se houve soroconversão. Se ele era negativo, então ele ficou positivo após 14 dias na amostra pareada. Quando a gente está diante de uma infecção secundária, esses exames eles ficam um pouquinho diferentes. A gente verifica que o GG pode já estar mais alto desde o início, você pode ter um aumento de IgM novamente, e a viremia também pode ser mais curto o período virêmico, porque ele já tem uma resposta que é mais rápida. Isso tudo vai influenciar na sensibilidade dos exames. E os testes inespecíficos, os achados mais frequentes são, no hemograma, a gente tem um hemograma normal, que pode vir a ter hemoconcentração. Esse é um critério de gravidade que a gente deve procurar durante o acompanhamento desses pacientes. Leucopenia é muito comum, com neutropenia, linfopenia. A plaquetopenia pode estar presente em níveis leves a moderados e, nos casos mais graves, pode vir acompanhado de uma plaquetopenia mais severa, abaixo de 30.000, de 20.000. As transaminases, normalmente, têm uma elevação de leve a moderada no dengue comum e, eventualmente, pode haver um aumento mais significativo com hepatite franca, inclusive com hepatite fulminante. Isso é bem raro, mas pode acontecer, a gente deve acompanhar. Fatores inflamatórios, como PCR, VHS, normalmente não sofrem alteração. Então, a gente deve lembrar que se eu estou diante de paciente com febre, eu devo procurar no leucograma, se houver a presença de leucocitose e PCR elevada, a gente tem que também pensar no diagnóstico diferencial com infecções bacterianas. Então, não podemos deixar passar. Os exames confirmatórios não são essenciais para a conduta terapêutica. Eles vão ser coletados de acordo com a orientação da vigilância epidemiológica para cada localidade e disponibilidade da unidade. Então, via de regra, não vai ser necessário para a sua conduta, para o seu manejo. A gente vai classificar o paciente como suspeito de dengue por critérios clínicos. Quando temos disponíveis esses exames, a gente deve, então, no período precoce, até o 5º dia, solicitar exames que possam detectar o vírus, como, por exemplo, a proteína NS1 reagente ou o PCR, que pode vir detectável. Então, esses são os exames que vão ajudar a gente no início do curso da doença. Quando a gente quer o diagnóstico após o 5º dia, provavelmente a gente não vai conseguir detectar nem o NS1, nem o PCR. Então, nesses casos, quem vai ajudar a gente é o exame sorológico, que pode ser através do IgM, do ELISA-IgM, e a sorologia IgG, que a gente escolhe uma amostra no primeiro momento e repete 14 dias depois para ver se teve um aumento de 4 vezes na titulação, demonstrando essa positividade. É importante lembrar que o NS1 ele tem uma sensibilidade moderada a baixa. Então, principalmente quando a gente está na infecção secundária. Então, o teste negativo não vai excluir o diagnóstico. A gente não deve usar esse teste para exclusão. Diante de uma suspeita de dengue, se ele vier positivo, ele ajuda a fazer o diagnóstico. Mas quando ele está negativo, a gente não exclui e continua tratando esse paciente como um caso suspeito. É importante a gente também falar sobre o diagnóstico diferencial. Nem toda febre é dengue durante a epidemia de dengue. Então, mesmo que a gente esteja vendo um volume muito grande de pacientes com um quadro muito semelhante que vai ser dengue, às vezes a gente pode ter pessoas que têm um quadro semelhante a dengue e que não é dengue. Então, os sintomas são muito pouco específicos. A presença de febre, dor abdominal, diarreia, vômito, mialgia pode estar presente em várias doenças. Então, a gente tem que sempre pensar em outras hipóteses e verificar outros achados que podem nos ajudar. Se a gente tiver uma suspeita de uma infecção bacteriana, a gente deve iniciar um antibiótico diante dessa suspeita, fazer os exames que têm que ser feitos, acompanhar o paciente e, caso seja excluída essa hipótese, a gente pode vir, então, a suspender o antibiótico. Então, o que é importante? Não deixar de tratar doenças que têm tratamento, que precisam de tratamento rápido, de tratamento imediato, que vai ter um desfecho desfavorável no caso da gente demorar para começar um antibiótico. Então, nesses casos, a gente vai reavaliar o paciente, se for necessário, pode inclusive suspender.
quando a gente vai ver, a quantidade de diagnóstico diferencial é enorme e também depende do tipo, do quadro clínico que esse paciente tem. Se ele tem presença de exantema, se ele tem sintomas hemorrágicos, se ele tem dor abdominal, a presença do choque. Eu separei aqui os principais diagnósticos diferenciais para a gente conversar um pouquinho. Então, a meningococcemia é importante a gente avaliar, porque é uma doença que pode ter petequia, pode ter o choque, é uma doença febril, e que se a gente não começar o tratamento imediatamente, esse paciente ele pode vir a óbito. Então, é muito importante a gente pensar e fazer o diagnóstico dessa infecção. Sepse comunitária também, de origem abdominal, urinária, cutânea, pulmonar. Então, a gente tem que estar atento, porque normalmente pode vir também com quadro de febre, sintomas gerais. O Covid, que também tem lotado as unidades nessa época. A gente tem visto muito caso de Covid que cursa com febre e sintomas gerais também, não necessariamente com sintomas respiratórios. E outros diagnósticos que não são tão comuns, mas a gente tem visto. Por exemplo, leptospirose. Na época das chuvas, a população tem mais contato com enchente, com água empoçada, contato com a urina do rato, no peridomicílio também. Então, a gente tem que lembrar desse diagnóstico diferencial. Outras arboviroses, como chikungunya. Febre maculosa, então ver se teve contato com carrapatos, se teve contato na área rural, se o paciente teve contato com animais. Isso é importante a gente lembrar, apesar de não ser a época que tem a maior quantidade de casos. Enteroviroses e gastroenterite, todo mundo tem visto muito caso, então entra também no diagnóstico diferencial. E outros mais raros, como malária, febre amarela e endocardite, precisam ser lembrados, eles precisam de um tratamento específico. O tratamento da malária e de endocardite tem que ser instituído o mais rápido possível. Então, é bom a gente lembrar que essas doenças também cursam com febre, critérios de gravidade, além de doenças hematológicas que podem ter um quadro parecido com o da dengue quando a gente tem alterações no hemograma. Então, só ilustrando aqui um caso de meningococcemia, né? A gente vai ter um paciente com choque e petequia. O quadro é muito rápido, a evolução é muito rápida e a progressão é muito precoce, cerca de 24 horas, no máximo 48 horas, esse paciente fica grave. Então, é um pouco diferente do dengue, que normalmente vai ter alguns dias, a partir de 3, 4 dias que ele chega no período crítico. A meningococcemia, ela tem um quadro de uma progressão muito, muito mais rápida. Isso ajuda a gente a fazer o diagnóstico diferencial. Quando a gente está diante de uma suspeita, se o paciente tem uma arbovirose ou que não seja dengue, a gente deve tratar como dengue, porque critérios clínicos sozinhos não conseguem separar essas infecções. Então, normalmente a gente vai tratar como dengue, que tem o maior risco de complicações, e o diagnóstico vai ser posterior, quando os exames chegarem para fazer o diagnóstico diferencial, ou por sorologia ou por PCR. Então, agora a gente vai falar do manejo clínico, vamos começar a falar sobre os casos graves primeiro. Então, a gente vai falar sobre os grupos C e D, que fazem parte da fase crítica, tem indicação de internação imediata, a gente tem que identificar prontamente sinais de alarme ou de choque e tomar as medidas o mais rápido possível. Isso vai ter muito impacto no desfecho desse paciente e, normalmente, a resposta a essas medidas iniciais pode ser muito boa e a gente pode conseguir reverter essa fase crítica. O período dessa fase crítica dura de 24 a 48 horas, então é muito dinâmico. A gente precisa identificar rapidamente e começar a tratar rapidamente. Então aqui tem o fluxograma, né, do Ministério da Saúde, que tem o grupo C e o grupo D. A gente vai falar dessas caixinhas aqui. Esse fluxograma, o ideal é que ele esteja disponível nas unidades, no celular, no computador, para consulta, pois são muitas informações, são informações com muitos detalhes e que devem ser consultados a cada atendimento para você tomar a conduta correta. É impossível a gente decorar tudo que está aqui, então ele foi feito justamente para isso, para consulta, e tem que estar disponível para todo mundo. Então vamos começar com o grupo D, dengue grave. Então, como eu já falei, esse grupo ele apresenta um aumento da permeabilidade capilar, os pacientes têm extravasamento do plasma para o terceiro espaço e choque hipovolêmico.
Então é importante a gente lembrar, esse paciente é uma emergência, não podemos perder tempo. Ele está em choque, então eu vou começar o tratamento imediatamente, vou levar ele para a sala vermelha, eu tenho que pensar nos diagnósticos diferenciais enquanto eu inicio o manejo dele e pedir para regular ele para uma transferência com prioridade. Então, diante de uma que a gente identificou esse paciente, a gente vai pedir para colocar ele na regulação com prioridade e vai começar a manejar ele onde ele estiver. Como que eu vou identificar esse paciente que tem choque? Então, sinais do exame físico vão ajudar a gente através da taquicardia, extremidades distais e frias, pulso fraco e filiforme, enchimento capilar lento, também traz muita informação para a gente sobre a perfusão desse paciente. Pressão arterial convergente, quando você tem a diferença da pressão sistólica e diastólica menor do que 20 milímetros de mercúrio. Taquipneia, oligúria, hipotensão arterial e cianose já seriam a fase tardia do choque. A gente não quer identificar nessa fase, a gente quer identificar mais precoce possível. Então, como vamos identificar o grupo D? Ele é um caso suspeito de dengue, ele tem febre e mais 2 sintomas que a gente já falou, e presença de sinais de choque, que vamos verificar através do exame físico do paciente. A gente vai verificar através da frequência cardíaca, extremidades distais frias, como está o pulso desse paciente, se o pulso está normal ou se o pulso já está fraco, filiforme. O enchimento capilar, ele ajuda muito a gente a ver a perfusão do paciente. Então, quando ele está lentificado, quando ele está com mais de 2 segundos, ele demonstra para a gente que já está tendo uma alteração da perfusão capilar. Assim, a pressão arterial também ajuda a gente. Quando ela está convergente, é um sinal um pouco mais precoce do que a hipotensão arterial. E a gente vai verificar isso quando a pressão diastólica e a sistólica tem uma diferença menor do que 20 milímetros de mercúrio. Taquipneia também traz dados importantes, tanto da questão ventilatória como também metabólica. Então é um sinal que é importante a gente verificar, contar a frequência respiratória desse paciente. A presença da oligúria, ela é muito importante ser verificada, nem sempre a gente consegue verificar no primeiro momento, né, que o paciente chega, mas no paciente com choque deve ser acompanhado o débito urinário desse paciente. A hipotensão arterial e a cianose já são sinais mais tardios desse choque e a gente deve prontamente identificar também. Então, hipotensão a gente pode verificar através de uma pressão arterial sistólica menor que 90, uma pressão arterial média menor que 70, uma queda na pressão arterial sistólica maior do que 40 e uma pressão de pulso menor que 20. Então, um paciente hipertenso, ele também pode estar com a pressão normal e ela estar em queda, porque ele poderia já ter uma pressão alta que está sofrendo uma queda. Então, isso também é importante a gente verificar nesses casos de pacientes hipertensos não controlados. Então, aqui nesse slide a gente vê essa tabela do que está no manual, né, que mostra para a gente vários critérios clínicos e sinais vitais para a gente tentar identificar esse choque na fase inicial e não só na fase tardia. A presença de sangramento grave, como hematêmese, melena, macrorragia, sangramento do sistema nervoso central, também podem estar presentes no quadro grave. E o comprometimento dos órgãos, como, por exemplo, uma hepatite com transaminases acima de 1000, encefalite, meningite, miocardite, insuficiência renal é pouco comum e normalmente está associada a mau prognóstico. E então, a gente identificou que esse paciente está no grupo D, classificou ele como D, a gente deve imediatamente começar a fase de expansão rápida parenteral com soro fisiológico a 0,9%. Inicialmente, então, a gente vai fazer 20 ml por quilo em até 20 minutos, em qualquer nível de complexidade. Onde esse paciente estiver, deve ser instituído a hidratação venosa. E mesmo que esse paciente vai ser transferido para uma outra unidade, isso deve ser iniciado imediatamente. Se esse paciente não responder com a etapa inicial, a gente pode repetir até 3 vezes essa etapa. Então, por exemplo, num paciente de 80 quilos, isso vai ser 160 ml em 20 minutos. É muito importante a gente lembrar que pacientes idosos, eles têm maior risco de complicações, tanto do dengue com choque, quanto da sobrecarga de volume. Então, esse paciente tem que ser minuciosamente acompanhado em busca de sinais de edema pulmonar durante essa hidratação rápida.
O paciente deve ser monitorado continuamente. Devemos oferecer oxigênio para ele e reavaliar ele a cada 15 minutos. Então, o paciente que é muito dinâmico, que está numa fase crítica. A gente vai ficar do lado desse paciente enquanto faz a hidratação, verificando sinais vitais, verificando resposta e verificando se tem algum sinal de sobrecarga de volume. O hematócrito vai ser reavaliado a cada 2 horas. Mas durante esse intervalo entre um hemograma e outro, a gente tem que ter um acompanhamento contínuo desse paciente clinicamente. O ideal é que esse paciente fique numa UTI até a estabilização, no mínimo de 48 horas. E após a estabilização, ele vai continuar no leito de internação até que tenha critérios para alta. Os exames obrigatórios para esse paciente são hemograma completo, albumina sérica e transaminases. É claro que, se estiver disponível, é importante escolher também glicose, ureia, creatinina, eletrólitos, gasometria, porque é um paciente grave, TAP, PTT. Então, todos os exames que a gente puder colher que façam parte de um paciente, do manejo do paciente grave devem ser colhidos também. Exames de imagem não são prioridade para esse paciente. Após a estabilização, podemos utilizar métodos de imagem para poder magnificar a intensidade desse extravasamento, por exemplo, na radiografia de tórax, verificando o derrame pleural, a ultrassonografia de abdômen, verificando a CIT, presença de hepatomegalia, esplenomegalia, líquido livre na cavidade. Quando a gente tem disponibilidade da ultrassonografia beira-leito, ajuda muito a acompanhar esse paciente. E, eventualmente, o ecocardiograma também pode mostrar derrame pericárdico ou alguma alteração da função cardíaca. A gente vai verificar, então, a resposta desse paciente com critérios clínicos e o hemograma. Se ele melhorar após a expansão rápida, ele vai para o grupo C. Ele vai ser reclassificado para o grupo C e vai seguir a conduta toda do grupo C. Se ele não melhorou, ele tem uma resposta inadequada, ele persiste com choque após a reposição volêmica e o hematócrito dele está em ascensão, então mostrando que permanece a hemoconcentração. Nesse caso, pode estar sendo indicado, então, expansores plasmáticos como albumina ou colóides sintéticos. Também podemos indicar, caso a caso, o uso de aminas. E aqui tem as doses preconizadas no manual também. Se, por outro lado, ele mantém o choque, apesar da reposição volêmica, mas o hematócrito está em queda, ele não está tão hemoconcentrado quanto no início, devemos pensar se ele está tendo alguma hemorragia. Então, a gente vai procurar hemorragias, avaliar a coagulação, avaliar a transfusão de concentrado de hemácias, avaliar a necessidade de correção dessa coagulopatia com o uso de plasma fresco, vitamina K, CRI precipitado, e avaliar a necessidade de transfusão de plaquetas, que elas estão indicadas quando a gente tem um sangramento persistente que não foi controlado após a correção dos fatores de coagulação, ou quando a gente tem a cromocytopenia e um NR maior do que 1,5 vezes o valor normal. É muito importante falar aqui que não existe indicação de transfusão de plaqueta profilática só porque está um valor mais baixo. Pelo contrário, essas plaquetas são muito pouco aproveitadas, existem anticorpos que destroem essas plaquetas. Então, só devemos fazer quando a gente tem indicação para fazer um procedimento invasivo, normalmente quando ela está abaixo de 20, 30 mil, dependendo do procedimento, se for de baixo risco, ou se for de alto risco, abaixo de 50 mil. Ou então quando a gente tem essas duas situações, como sangramento persistente não controlado, trombocitopenia com NR também aumentado. Então, não precisa fazer transfusão profilática de plaqueta num paciente que não está sangrando, um paciente que não vai fazer um procedimento de risco de sangramento. Se ele respondeu ao choque, ele não está mais em estado de choque, mas o hematócrito está em queda, na ausência de sangramentos, e ele apresentar algum outro sinal de gravidade, devemos pensar que talvez tenha sido muita hidratação. E quando interrompeu o extravasamento plasmático, o paciente começa a reabsorver, ele pode estar sofrendo uma sobrecarga de volume. Então, é importante a gente verificar sinais de conforto respiratório, sinais de insuficiência cardíaca congestiva e investigar, então, hiperidratação.
a gente vai diminuir essa infusão de líquido e pode estar indicado uso de diurético, droga inotrópica, isso verificando caso a caso como é que está o débito urinário desse paciente, como é que está a função cardíaca. Então, na fase de recuperação, a gente não pode hidratar demais esse paciente. Então, tão importante quanto a hora de iniciar é a hora de parar a hidratação venosa. A infusão de líquidos deve ser interrompida ou reduzida ao mínimo quando a gente tiver sinais de que que estamos diante do término do extravasamento plasmático. O hematócrito parou de hemoconcentrar. O paciente está urinando bem, o paciente não está mais chocado, ele tem a normalização da pressão arterial, do pulso e da perfusão periférica. Além disso, ele pode ter outros sintomas que podem melhorar, por exemplo, sintomas abdominais. Então, nesse caso, a gente vai parar a hidratação ou deixar o mínimo possível e continuar acompanhando, monitorizando esse paciente. A presença de derrame generalizado, derrame cavitário, não significa hidratação necessariamente. Pode fazer parte da fase crítica de perda plasmática. Então, a gente vai ficar acompanhando hematócrito, diurese, sinais vitais continuamente nesses pacientes. Evitar repetir prescrição. Isso é muito importante, porque às vezes o paciente faz uma prescrição para o dia todo e esse paciente é dinâmico, ele precisa ser reavaliado a cada 15 minutos, a cada meia hora, e conforme ele vai melhorando, a gente pode espaçar, mas esse paciente é muito dinâmico. Então, ele pode ter uma hidratação de manhã, outra indicação de hidratação à tarde, e à noite ele tem que mudar essa hidratação também. Então, é importante checar essa prescrição e não ficar repetindo prescrição que pode acabar levando uma situação de hiperidratação. Evitar procedimentos invasivos desnecessários, como toracocentese, paracentese, pericardiocentese. E no tratamento do choque compensado, a gente pode usar catéter periférico de grande calibre. Então, num primeiro momento, enquanto você ainda não conseguiu pegar uma veia profunda, você pode pegar 2 acessos periféricos calibrosos para começar a manejar esse paciente. Então, mesmo ele chocado, a gente precisa ter o mais rápido possível acesso ao início da hidratação em veia periférica, e assim que você puder, você vai pegar a veia profunda. A critério de alta seria a estabilização hemodinâmica durante 48 horas. O paciente que está sem febre, que está melhorando, teve uma melhora do quadro clínico, né? O hematócrito está melhor, a plaqueta está em elevação. Então, você vai preencher os critérios de alta, o retorno para reavaliação clínica e laboratorial. Ele vai seguir, então, como B. Ele vai ficar acompanhando diariamente, se ele tiver ainda critério de acompanhamento. Então, vai preencher o cartãozinho do paciente com suspeita de dengue com os dados para que ele possa retornar na mesma unidade para ser reavaliado. Normalmente, o grupo D, ele vai ou ser transferido ou ele vai ficar num tempo maior do que o necessário para o acompanhamento. Mas se ele for um D que responde muito rápido, pode ser que ele precise retornar à unidade depois da alta. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do grupo C. O grupo C, então, é um grupo que não tem gravidade ainda, no sentido de não estar com sinais de choque, mas ele já tem sinais de alarme. Então, os sinais de alarme são sinais precoces desse aumento da permeabilidade capilar. Ele precisa ser admitido, internado, iniciar imediatamente uma fase de expansão rápida parenteral, que é diferente da fase D. E então, quais são esses sinais de alarme? Dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquido, ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, hipotensão postural ou lipotímia, hepatomegalia dolorosa maior que 2 centímetros abaixo do rebordo costal, sangramento de mucosa, letargia ou irritabilidade. Então, diante de um desses sinais, esse paciente é classificado como C e ele precisa de um tratamento internado com hidratação venosa. Então, hemograma, albumina, sérica, transaminases também estão indicados, pelo menos isso, mas a gente pode também colher função renal, eletrólitos, coagulograma, para complementar os exames para esse paciente potencialmente grave. E a expansão desses pacientes vai ser feita com soro fisiológico a 0,9%, 10 ml por quilo em 60 minutos. Após 60 minutos, eu vou reavaliar esse paciente, sinais vitais, pressão arterial e diurese. E aí, eu repito essa etapa inicial se ele não tiver nenhum sinal de congestão, nenhuma alteração que coloque em risco continuar a hidratação venosa.
Então, após essas 2 horas, que foram 2 etapas de 1 hora, esse paciente vai ter coletado mais um hemograma para a gente comparar como que ficou o hematócrito dele entre da entrada e 2 horas depois. Se não houver melhora do hematócrito ou dos sinais hemodinâmicos, eu posso repetir essa fase até 3 vezes. Então, eu vou fazer mais 3, pode ser feito, né, até 3 fases de expansão de 2 horas. E a gente fica reavaliando ele de hora em hora. Se ele melhorar após essa fase inicial, a gente vai então começar uma fase de manutenção com 25 ml por quilo em 6 horas e depois 25 ml por quilo em 8 horas, como se fosse um contínuo de hidratação. A gente só vai mudando a velocidade de infusão. Esses pacientes ficam avaliados continuamente e pode ser, inclusive, pela equipe de enfermagem, mas qualquer sinal de agravamento, ele precisa de atendimento médico imediato. Se ele não tiver melhora clínica depois das fases de expansão iniciais, a gente conduz esse paciente como grupo D. E como a gente vai ter critério de alta dele? São semelhantes aos critérios de alta do grupo D. Estabilização hemodinâmica por 48 horas, ausência de febre por 24 horas, melhora do quadro clínico, o hematócrito vai estar normal por 24 horas, plaquetas em elevação. Então, após preencher esses critérios, a gente vai preencher o cartãozinho, orientar o retorno na unidade onde ele foi atendido. E esse é o cartãozinho, então, né? E ele vai voltar diariamente até que tenha mais de 7 dias do início do quadro. E o grupo B? Então, agora a gente vai começar a falar dos grupos que não têm critério de gravidade, grupo B e A. O grupo B, ele não tem sinal de choque, ele não tem sinal de alarme, ele é considerado um dengue sem gravidade, mas ele tem uma condição especial, ou risco social, ou comorbidade, ou sangramento espontâneo induzido. Então, é do outro lado do fluxograma, né? A gente vai verificar nesse lado aqui, onde não tem critério de gravidade nem sinal de alarme. Então, a gente vai falar um pouquinho do grupo B e depois um pouquinho do grupo A. Quais são essas condições pré-existentes para maior risco de gravidade? Lactentes, menores de 2 anos, adultos, maiores de 65 anos, gestante, obesidade, asma DPOC, diabetes, hipertensão e outras doenças cardiovasculares, doenças hematológicas crônicas, doença renal crônica, doença ácido péptica, hepatopatias e doenças autoimunes, e uso de anticoagulantes. Então, se ele tiver qualquer um desses critérios, ele é classificado como B, além de risco social aumentado também. Se o paciente tem algum tipo de sangramento, se tem petecas, se tem sangramento de mucosa de pequena monta, ele também vai ficar classificado como grupo B. Esse paciente não precisa ser internado, ele vai ficar num leito de observação, fazendo hidratação oral, conforme vou mostrar no próximo slide, e vai coletar um hemograma. Enquanto ele espera o resultado do hemograma, ele vai fazer a hidratação oral conforme essa recomendação. São 60 ml por quilo dia, sendo 1/3 com sais de reidratação oral, maior volume no início, né? A gente pretende fazer nas primeiras horas 1/3 desse volume e depois ele vai fazer 2/3 restantes com qualquer líquido. É bom variar. A água, principalmente, né? Mas também pode ser suco, soro, chá, água de coco. Então, tentar variar essa oferta de bebidas para a gente conseguir chegar nessa volume de líquido que é muito grande. Então, para aumentar a aceitabilidade, a gente pode variar a quantidade, o tipo de líquido para aumentar a ingestão. Em crianças, tem aqui na recomendação, né, até 10 kg 130 ml por quilo dia, depois entre 10 e 20 kg 100 ml por quilo dia e acima de 20 kg 80 ml por quilo dia. Então, após o hemograma, quando o hemograma sair, a gente vai reavaliar o paciente e se tiver uma concentração, a gente vai considerar ele como grupo C. Se o hematócrito estiver normal, não tiver nenhuma alteração, a gente vai então orientar o retorno para a nossa unidade de onde a gente atendeu ele, se ele tiver sinais de alarme, vai fazer o retorno diário para reavaliação clínica e laboratorial
Então, ele vai ficar vindo diariamente até 48 horas após a remissão da febre. Vai manter a hidratação oral, que a gente vai dar por escrito para ele, entregar o cartão do acompanhante. Então, esse cartãozinho, também tem nesse cartãozinho os sinais de alarme, tem escrito no verso, a gente pode mostrar para o paciente e orientar. Olha, se você tiver dor abdominal intensa, que não melhora, se você tiver vômito persistente, se tiver aumento da barriga, se ficar tonto quando levantar. Então, a gente vai explicar para o paciente com uma linguagem acessível, né? Para ele entender quando ele deve voltar imediatamente. Se não tiver nada disso, ele volta todos os dias para fazer o hemograma. Isso por 48 horas até o final da fase febril. Então, ele ficou afebril mais 48 horas de acompanhamento, com o cartãozinho, indo e voltando todos os dias. E o grupo A? O grupo A é um paciente com dengue sem gravidade, sem sinais de alarme, sem condição especial, sem risco social, sem comorbidade. Ele não tem sangramento espontâneo ou induzido. Importante lembrar que mesmo pacientes sem critério de gravidade podem evoluir de forma grave. Então, não é porque ele é grupo A que ele não pode ter um quadro grave. Então, mesmo ele não tendo nada que aumente o risco dele, ainda existe um risco dele fazer o dengue grave, e por isso a gente deve dar a orientação correta para ele. Então, a gente vai orientar esse paciente a retornar imediatamente, se ele tiver sinais de alarme, ou no dia da melhora da febre, que é normalmente o dia que o paciente tem um período crítico, e se ele não melhorar da febre, ele retorna no 5º dia de doença. Então, a gente vai fazer todas essas orientações, falar para ele sobre os sinais de alarme e preencher o cartãozinho do acompanhamento de dengue. Lembrar que não pode ser utilizado o ácido acetil salicílico nem anti-inflamatórios. Então, esses medicamentos a gente deve falar para o paciente, que muitas vezes ele usa por conta própria, para dor, para mal-estar, para febre. Então, orientar sobre a contraindicação do uso desses medicamentos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os casos especiais. Então, é importante saber que nesse manual existe um capítulo especial para pacientes que usam antiagregantes plaquetários e antitrombóticos. Então, nesse caso, deve ter um acompanhamento desse paciente pelo hemograma. Enquanto as plaquetas estiverem acima de 50 mil, ele vem diariamente fazer o hemograma. Se a plaqueta estiver entre 50 e 30, ele deve ser admitido em leito de observação. E, dependendo do medicamento que ele usa, a gente vai avaliar a suspensão abaixo de 30 mil. Então, esses pacientes vão ser admitidos, acompanhados, e lá no manual tem para cada situação qual é a conduta a ser feita. Também vamos falar um pouquinho sobre os pacientes cardiopatas. Então, nesses casos, pacientes cardiopatas que têm algum sinal de insuficiência cardíaca, é importante a gente definir qual o grau de insuficiência cardíaca desse paciente, definir através de sinais vitais como está clinicamente esse paciente nesse momento. Então, ele tem sinal de hipotensão, a perfusão periférica dele está alterada, ele tem o débito urinário diminuído, e como é que está a questão da congestão pulmonar? Ele tem congestão ou não? Então, a partir dessa definição, a gente vai fazer um manejo do choque num paciente com insuficiência cardíaca congestiva. Então, paciente que tem sinais de choque e não estão congestos, a gente fica mais tranquilo de fazer a hidratação. E se ele tiver congesto, a gente vai avaliar, então, o uso de aminas. Então, quando a gente está diante de um paciente com classe funcional 1, a gente vai hidratar conforme os pacientes basais. Se ele for classe funcional 2, ele vai ser hidratado, então, com soro fisiológico, 0,9%, 15 ml por quilo, idealmente em 30 minutos. E a gente vai ter uma observação mais rigorosa dessa hidratação, de repetir a etapa, para avaliar muito de perto se esse paciente está tendo sinais de congestão pulmonar. Se ele for classe funcional 2, a taxa de hidratação, então, é com soro fisiológico 0,9%, 10 ml por quilo, também em 30 minutos, e também observação rigorosa, antes de repetir cada etapa. Os pacientes classe funcional 4, a gente deve idealmente ter um leito especial para eles, para que a gente possa manusear ele como pacientes críticos, com o uso de aminas, uma hidratação muito supervisionada,
para a gente conseguir fazer o manejo adequado sem levar a uma congestão pulmonar. Existe lá esse capítulo onde a gente pode checar mais detalhes sobre caso a caso desse paciente. Então, era essa a informação que a gente queria passar. Então, essa aula, ela não esgota o tema, é apenas assim, um manejo, como se fosse uma visão prática desse manejo, principalmente o manejo inicial. E é importante falar que o manejo inicial, sendo feito de forma correta, ele consegue evitar a progressão para casos mais graves. Então, quanto mais rápido a gente começar o manejo da forma correta, com soro fisiológico, hidratação venosa ou hidratação oral nos casos A e B, e a gente tiver disponível o hemograma e os outros exames para acompanhamento, a gente consegue, muitas vezes, reverter esse quadro e que esse paciente vai ter um desfecho melhor. Obrigada.